temos aqui, né, mais um vídeo, né, falando sobre os cuidados que os filhos devem ter para com seus pais idosos, né? Bem, o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre cuidar dos pais idosos? Vejamos, né? Ela tem alguma resposta para isso? Bem, teve no passado alguém que fez isso? Cuidou de seus pais idosos, dos seus sogros idosos? Bem, quem leu a palavra de Deus, a Bíblia, deve saber, né? E quem não leu, né? Também pode prestar atenção em aprender e procurar ler a palavra de Deus, a Bíblia também, né? Mediante esses textos bíblicos que eu vou citar aqui agora, né? Bem, os filhos adultos, gente, têm a importância e responsabilidade de garantir que seus pais idosos sejam bem cuidados. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que os filhos, né, devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando de sua própria família. Assim, eles, né, pagarão o que receberam de seus pais, pois Deus, ele gosta muito disso. Mais detalhes vocês podem ler na Bíblia, né, de vocês, né, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Quando os filhos se certificam de que os seus pais estão sendo bem cuidados, eles também estão obedecendo a ordem bíblica de honrar os pais. Leia o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. A palavra de Deus, a Bíblia, não dá instrução específica sobre como cuidar de seus pais idosos, mas ela fala de homens e mulheres fiéis que fizeram isso no passado. A palavra de Deus, a Bíblia, também dá conselhos úteis que podem ajudar aqueles que cuidam de seus pais idosos. Vou citar aqui 3 pontos que eu vou explicar durante a minha explicação aqui no vídeo, né? Primeiro, como algumas personagens da palavra de Deus, a Bíblia, cuidaram dos seus pais idosos? Que conselhos práticos a Bíblia dá para o que cuidam de pais idosos? É errado colocar os pais em um lar para idosos? O que a palavra de Deus, a Bíblia, diz isso? Bem, vamos à explicação a primeira pergunta que eu fiz. Como alguns personagens da palavra de Deus, a Bíblia, cuidaram de seus pais idosos? Bem, vejamos aqui José. José, ele morava muito longe de seu pai idoso, Jacó, mas assim que foi possível, ele ajudou seu pai a mudar para perto dele. José, então, providenciou moradia, alimentação e cuidado para os seus pais. Vocês podem ter mais detalhes lendo o livro de Gênesis, capítulo 45, versículo do 9 ao 11. Também Gênesis, né, capítulo 47, versículo 11 e 12. Vamos falar de outro personagem bíblico, né? Foi Ruth. Ruth, ela não cuidou dos seus pais idosos, né? Mas vamos ver que ela, ao mudar de país para continuar junto, né, de sua sogra, e trabalhou bastante para cuidar dela. Viu que exemplo maravilhoso? Muitas mulheres, muitos homens falam assim: eu não vou cuidar da minha sogra e nem do meu sogro, porque não é nada meu. É sim. Pai e sogra, sogro e sogra são como pai pra gente. Bem, mais detalhes vocês podem ler na palavra de Deus, a Bíblia, o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, também Ruth, capítulo 2, versículo 2, versículo 17, versículo 18 e o 23. Bem, vejamos aqui outro exemplo, né, que nós devemos seguir e ver de perto, né? Jesus Cristo. Ele, pouco antes de morrer, ele deixou uma pessoa responsável por cuidar de sua mãe Maria, que provavelmente já era viúva. Viu aí? Até Jesus, ele
cuidou da mãe dele adotiva. Mais detalhes vocês podem ler na Bíblia de vocês, né? O livro de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Vamos a outra pergunta. Que conselhos práticos a palavra de Deus, a Bíblia, dá para os que cuidam dos seus pais idosos? Às vezes, cuidar de pais idosos pode ser desgastante em sentido físico e emocional. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, contém princípios que podem ajudar os que têm essa responsabilidade. Honrar seu pai e sua mãe. A palavra de Deus, a Bíblia diz: honre seu pai e sua mãe. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Qual a explicação deste princípio bíblico? Mostre que você honra seu pai por não tentar controlar tudo na vida deles. No que for possível, deixe que eles tomem suas próprias decisões sobre como gostaria de ser cuidados. Ao mesmo tempo de honrar os seus pais por fazer tudo o que podem para ajudá-lo. Veja, seja compreensível e perdoador. A palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 19 e 11, que a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente, e é bom da sua parte e deixe passar a ofensa. Qual a explicação deste texto? A explicação é: se seu pai ou sua mãe disser alguma coisa, que impensada ou não parece grato pelo cuidado de vocês, que vocês estão dando ali, pergunte-se como eu me sentiria se estivesse passando pelo mesmo problema. Por tentar ser compreensível e perdoado, você pode evitar que os seus pais os piorem. Bem, converse com os outros. Bem, o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz? Bem, vamos ver. Os planos fracassam quando não há comunicação, mas com muitos conselhos há bons resultados. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Qual é a explicação? Faça pesquisa sobre como lidar melhor com os problemas de saúde dos seus pais. Descubra quais serviços sociais podem ser de ajuda no lugar onde eles moram. Converse com outros que já cuidaram de seus pais idosos. Se você tiver irmão, poderá fazer uma reunião de família para considerar as necessidades de seus pais, como cuidar deles e como cada um pode ajudar. Bem, gente, aqui eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, tá? Dizendo que vocês são especiais para Deus, para a sua família, para mim também e para os seus amigos. Muito obrigada por vocês estarem seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e fazendo download dos meus vídeos. Que Deus passe no lar de cada um de vocês, levando muita paz, saúde, amor, prosperidade no trabalho de vocês aí, na rede social e na casa de vocês também. Fui, até o próximo vídeo.